Muito bem, rapaziada, vamos aqui para mais uma edição do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, muito bom ter você aqui nesse domingão, dia 25 de janeiro. Última semana do mês, hein, cara? Que isso, filho? Janeirão já tá indo pro saco. Olha aí, janeirão já tá indo de Nico Harrison. Vamos tentar difundir essa expressão? Foi de Nico Harrison? Assim como, né, tivemos o foi de arrasta pra cima, o foi de camisa de saudade, vamos agora emplacar o foi de Nico Harrison, que inclusive segue procurando emprego, hein? Você aí, dono de franquia que tá precisando de um GM agressivo, um GM ousado, um GM que não tem medo de represárias, nome no mercado aí pra você, hein? Ó, Nico Harrison tá aí distribuindo currículo. O LinkedIn dele tá como? Bombando. Bombando. Todo dia posta frasezinha no LinkedIn. Irmão, tá aí, tá dando sopa. Profissional da mais alta categoria aí, hein? Enfim, vamos aqui pra edição de hoje. Domingão, vocês já sabem, né? É aquela edição Professor Raimundo, né? Vapt-Vopt. Né? Outra expressão que eu tô querendo emplacar aqui no canal é o VaptVupt. Essa vai ser difícil, porque é muito de velho, né? O foi de Nico Harrison tem um teor jovem, né? Tem um teor jovem. Agora, o VaptVupt é coisa velha. Tô tentando resgatar, né? Eu tô apostando numa nostalgia que não existe na minha audiência. Minha audiência é de jovem. Tem velho na minha audiência? Tem velho na minha audiência? Velho, tô falando igual eu, na casa dos 26 aos 35. Tem? Comenta aí. Se você tem a referência do VaptVupt, manda aí nos comentários. Mas hoje vai ser a edição VaptVupt, daqui a pouco eu tenho que viajar, né? Inclusive minha caroninha tá marcada pra daqui meia hora. Tô gravando aqui 8 da manhã, minha Caronex é 8h30. Então, hoje realmente vai ter que ser VaptVupt. Ontem eu também achei que ia ser uma edição... Ontem, na teoria... Era pra ter sido uma edição mais rápida, só que acabou dando um programa de 40 minutos. Por quê? Porque eu não consegui me segurar. Porque eu assim, eu me envolvi muito no jogo do Thunder, me envolvi muito na questão do Giannis, né? E aí acabou que o programa ficou com 40 minutos. Hoje não tem nada nesse sentido pra eu me perder. Hoje é só falar do jogo. Só falar dos jogos de forma pragmática. Vou reagir, né, à cerimônia de aposentadoria de camisa, né, do Derrick Rose, lá no Bulls. Foi um dos grandes acontecimentos de ontem, além, obviamente, de Luka Doncic em Dallas. Uma coisa que é importante falar, né, que ontem era para ter tido o jogo entre Warriors e Minnesota, só que por conta, né, do que tá acontecendo lá em Minneapolis, né, um monte de protesto e tal, a NBA acabou optando por adiar, né, o jogo de ontem, que vai ser disputado hoje. Tá? Hoje, Warriors e Minnesota se enfrentam. Ontem, além da questão dos protestos, a gente teve um assassinato, né? Tivemos um assassinato em Minneapolis. Enfim, situação complicada por lá. E aí, por conta disso, a gente não teve Golden State e Minnesota. Mas hoje a gente vai ter esse jogo a partir das 7h30 da noite, se não me engano. Tá? Enfim, vamos aqui falar sobre o jogo de ontem. Antes, só peço para que você deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo. E vambora, roda a vinhetinha. E aí na volta a gente já fala sobre os jogos de ontem da NBA. Vai! Beleza, pessoal. Deixa eu botar aqui. Ó, vamos começar falando sobre o jogo que abriu o sabadão de NBA, que foi a matinê entre Hornets e Wizards, né? Os dois se enfrentaram ali no comecinho da tarde, jogo ali das 2h30. O Charlotte venceu num jogo apertado, 119-115. Brandon Miller e LaMelo Ball sendo os grandes destaques da equipe do Hornets. 21 pontos, 10 rebotes, 7 assistências para o Brandon Miller, que graças a Deus está conseguindo ficar saudável. Né? Como é bom ver o Brandon Miller saudável, um menino que tem um potencial muito grande, que vem sendo muito travado pelas lesões, né? Mas tomara que
ele consiga permanecer saudável. É um jogador muito bom que, quando tá em quadra, faz uma diferença absurda para esse time do Charlotte, ainda mais quando o LaMelo, né, não tá arremessando igual um psicopata, né? Quando o LaMelo arremessa certinho, né, na medida do possível, cara, Charlotte consegue competir bastante, né? Quando ele chuta 1 de 15, não dá, né? Aí fica complicado. Mas quando ele chuta legalzinho, marca seus 20 pontinhos, dá suas 10, 11 assistências, como foi o caso de ontem, aí Charlotte consegue praticar um bom basquete, consegue ser competitivo, e ontem conseguiu, né? Charlotte 4-2 nos últimos 6 jogos, 7-5 nos últimos 12 e 18-28 no geral, né? Uma campanha que obviamente é uma campanha que passa longe de ser boa, mas nesse leste, você chegar no All-Star, vamos supor que Charlotte chegue no All-Star Game com umas 21 vitórias, o que 22, vai. Irmão, dá pra sonhar com play-in tranquilo. Dá pra sonhar tranquilo com play-in. Então, é importante pra Charlotte continuar acumulando essas vitoriazinhas pra chegar ali no pós-All-Star, podendo, né, dar um sprint pra tentar buscar uma pós-temporada, o que seria maravilhoso pra esse núcleo. Aí a gente teve Knicks e Sixers, aqui eu não vou me estender muito porque eu já fiz vídeo sobre, mas em resumo foi um jogo extremamente equilibrado, né? O Knicks conseguiu dar uma desgarrada boa ali no terceiro quarto, né? Onde meteu 30-13 na parcial, uma dominância impressionante, muito bem nos rebotes ofensivos, muito bem nas bolas de 3. O Sixers teve uma dificuldade extrema de lidar com isso no terceiro quarto. Durante todo o jogo, o Sixers sofreu com os rebotes ofensivos. Mas no terceiro quarto, velho, esse combo, rebote ofensivo e perímetro, matou Filadélfia. Só que aí no quarto período o Sixers conseguiu voltar pro jogo. O Sixers que havia feito um primeiro tempo muito bom, né? Explorando o garrafão, o Embiid muito bem. O Sixers voltou pro jogo no quarto período com o Embiid, com o Maxey, né? A defesa fazendo um grande trabalho. No finalzinho, a arbitragem resolveu aparecer, né? Com as marcações bem questionáveis. O jump ball ali que ela marcou, né, do Brunson com o Edcombe foi muito questionável, porque o Mike Brown pediu timeout na hora, antes de rolar a bola presa, só que a arbitragem não viu e acabou deixando a jogada rolar. Foi jump ball. Inclusive, na hora da bola presa, o Edcombe estava com o pé fora da quadra, né? Então, era um jump ball que não era para existir. A arbitragem marcou. Então, esse foi um lance contra o Knicks. Tiveram outros também. E aí, nos últimos 2 lances, aí sim, foi para mim os 2 erros mais grosseiros da arbitragem, que foi a não marcação de falta em cima do Maxey, né? Ah, Luiz, mas o Maxey foi tentar cavar, ele foi burro. Tá, ele foi burro, ele foi tentar cavar, ele foi tentar antecipar a falta do Shemet e acabou arremessando igual um animal. Mas o Shemet fez falta, entendeu? Era pra ter sido marcada a falta, a arbitragem não marcou. Isso o jogo tava... Acho que eram 2 pontos de diferença, 2 ou 3... Não, 3 pontos de diferença, faltando 9 segundos. A arbitragem não marcou. Aí beleza, o jogo desenrolou, lance livre do Knicks. O Brunson errou os 2 lances livres finais. O Sixers teve a oportunidade do contra-ataque. E o Brunson fez falta no Embiid. Na hora do contra-ataque, o Brunson fez falta no Embiid. Intencional. E a arbitragem não viu. E aí o jogo acabou sem o Sixers ter tido a oportunidade de um último ataque. Então, pra mim, esses 2 lances contra a Filadélfia, pra mim, foram os erros mais grosseiros da arbitragem. Não tô falando que a arbitragem roubou pro Knicks, não é isso. Mas, se eu fosse torcedor do Sixers, eu estaria, sim, me sentindo prejudicado. Ainda mais depois do que aconteceu contra Houston, né? Porque a arbitragem já havia prejudicado o Sixers contra Houston, só que o Sixers conseguiu reverter na prorrogação e ganhou. E ontem, de novo, cara. Cara, não ter dado falta no Maxey e no Embiid é loucura, mano. É loucura. Porque não é, talvez tenha tocado. Não, não. O Shemet foi pra cima do Maxey. O Shemet quis fazer a falta intencional e o Brunson quis fazer a falta intencional no Embiid. Se tivessem sido marcadas essas 2 faltas, o Knicks não teria reclamado, porque o Knicks queria as faltas. E a arbitragem simplesmente não marcou. Foi, pra mim, 2 erros grotescos. O erro do jump ball também foi grotesco, mas não igual esses 2 lances. Mas enfim, aconteceu, o Knicks
Mereceu ganhar também. O Knicks fez um bom jogo, fez um grande terceiro quarto. Jalen Brunson, 31 pontos, foi o grande cestinha. Foi o grande nome, né? Perdão, foi o cestinha e grande nome do Knicks na partida. Anunoby também fez um grande jogo. Landry Shamet também fez um grande jogo. O único que foi mal mesmo ontem no Knicks foi o Towns, né? Que com 16 minutos de jogo, em 16 minutos em jogo, ele foi ejetado. Né? Ontem o Towns ele terminou o jogo com 16 minutos e 6 faltas. Coisa ridícula o Towns. Até parece que ele tá forçando troca, mano. Na moral. Parece que ele tá jogando de sacanagem o Towns, mano. Tá muito ruim. Muito ruim. Mas tirando ele, cara, acho que todo mundo do Knicks fez um bom jogo. O Hart fez um bom jogo. Mitchell Robinson foi gigantesco nos rebotes. Colosso nos rebotes, o Mitchell Robinson. Então o Knicks mereceu ganhar, cara. Só que a arbitragem, querendo ou não, ela foi decisiva pro resultado. Infelizmente. Pelo lado do Sixers, o Maxey jogou muito, muito bem. O Embiid jogou pra caralho. 38 pontos pro Embiid. Né? Muito bom ver o Embiid voltando a jogar. Né? Ele já vem aí de, sei lá, mano, uns 12 jogos aí. Jogando de forma... 14 jogos, né? Jogando de forma recorrente. Sempre jogando. Minutagem normal. Né? Contra a Houston ele jogou quase 46 minutos, cara. Né? Ontem passou dos 35 também. Então, dá sim pra dizer que o Embiid voltou. Não sei por quanto tempo que ele vai ficar. Que ele vai ficar assim. Tomara até o fim da temporada. Mas hoje dá pra afirmar que o Embiid está de volta. Jogando de forma normal, sabe? Sem aquela questão de não pular. Não, o Embiid pulando, brigando por rebote, subindo pra bloco, dancando em velocidade. Muito bom, cara. Muito bom ver o Embiid de volta. Vocês sabem que eu sempre fui fã do Embiid. Acabei dando uma desencanada dele nos últimos anos, porque uma hora você cansa de ser otário, né? Você fica acreditando, e o cara vai te decepcionando, você deixa de ser otário, né? Mas eu estou pronto pra voltar a ser otário. Eu tô pronto pra voltar a ser otário e tô pronto pra voltar a acreditar em Joel Embiid. Porque ele joga pra caralho, mano. Não tem jeito. Ele joga pra caralho. Assim como o Donovan Mitchell joga pra caralho também, né? Ontem foi mais um jogaço do Spider encarando o Orlando Magic fora de casa. Ele meteu 36-9, liderou o Cavaliers pra vitória por 119-105. Outro que foi muito bem ontem foi o Jalen Tyson, né? Jalen Tyson que vem se destacando bastante nas últimas semanas lá em Cleveland. Ontem fez mais um ótimo jogo. Terminou com 17 pontos, 5 rebotes, 4 assistências e 56% de field goal. Jogaço do moleque. Ele que nos últimos 8 jogos tá com quase 19 pontos de média, mano. Mais de 3 bolas de 3 convertidas de média, mais de 50% de aproveitamento para 3. O moleque tá jogando muita bola. Muita bola. E ontem, juntamente do Mitchell, eles foram os grandes responsáveis pela vitória do Cavs. O Mitchell que meteu 17 pontos no quarto período. 17 pontos, cara. Jogou demais o Spider. Cavs que quando o Mitchell marca 35 ou mais pontos no jogo, costuma vencer, né? Costuma vencer. Nos 11 jogos onde o Mitchell passou dos 35, o Cavs venceu 10. Então, uma das chaves aí pro Cavs ganhar é o Mitchell passar dos 35. Né? E ele vem fazendo isso com uma certa frequência, né? Ontem foi o 11º jogo dele, né? Com mais de 35 pontos. É absurdo, cara. Uma temporada absurda. E o Cavs, cara, vem ganhando corpo, né? 5 vitórias nos últimos 6 jogos. 27 na temporada. Longe de ser o que a gente esperava, mas tá vindo, né? O Kevão tá vindo. Aí, eu vou deixar Bulls e Celtics pro fim, porque eu vou reagir à cerimônia do Rose. Falar sobre Lakers e Dallas. Aqui, né, em resumo, era Luka Doncic voltando pra casa, voltando pra onde ele jamais deveria ter saído, né? Essa é a grande verdade. Todo respeito à torcida do Lakers, mas, pô, não tem como, né, gente? O Luka não era pra ter saído de Dallas. É que teve um criminoso que, né, fez o que fez com ele. Aí ele voltou, muito bem recebido lá em Dallas, obviamente, a torcida ovacionando ele. E ele, de novo, entregou uma grande atuação. Né? Ele que no último jogo
em Dallas, né, que foi a sua primeira vez lá depois da troca, dropou 48, se não me engano. Ontem ele foi mais humilde, foi só 33, né? Foi mais humilde, ontem ele tava humilde, meteu um 33-8-11, comandando o Lakers pra vitória. Uma vitória suada, né? Suada, o Lakers começou o jogo muito bem, né? Foi pro intervalo vencendo por 13, time funcionando bem, o Luka comandando ali bem o ataque, mas tendo ali uma ajuda do coletivo, a defesa fazendo um bom trabalho. Só que aí vem o terceiro quarto e tudo desanda, né? O Lakers simplesmente para de jogar no terceiro quarto, para de defender, para de jogar com vontade e Dallas amassa, né? Dallas meteu 35-14 no terceiro quarto. Uma coisa absurda, né? Um atropelo completo. Né? Uma vantagem que era de 13 virou uma desvantagem de 8 indo pro quarto período. Né? Um colapso completo. Mas aí no quarto período o Lakers voltou a jogar, quis jogar de novo, né? Teve a boa vontade de jogar. Dallas, aí sim, foi a vez de Dallas colapsar. Dallas entrou em parafuso, nada deu certo para Dallas. E aí o Lakers, com a defesa bem, com o Luka bem e com jogadores como Smart e Hashimura aparecendo, além, obviamente, do LeBron, que fez um grande quarto período, o Lakers conseguiu retomar a liderança, né? Fechou o jogo com uma run de acho que foi 28 ou 29-8 e conseguiu, né, garantir a vitória, 116-110. Lakers chega à sua 27ª vitória na temporada e o Dallas a sua 27ª derrota, né? O Luka foi o grande nome, Luka que segue invicto contra Dallas, né? Jogou 4 jogos e ganhou os 4. Tem jeito, lei do ex, implacável, implacável. E eu falei já, né? Eu tenho plena convicção de que o Luka jamais vai perder para Dallas enquanto ele estiver fora de lá. Eu tenho certeza, cara, porque o tamanho do karma que se criou por conta dessa troca não vai deixar Dallas jamais ganhar do Luka. Jamais. Né? O Luka vai ganhar e vai sempre jogar pra caralho pra lembrar a toda a torcida de Dallas o crime que foi feito com ele. Toda vez que os dois se enfrentarem, o Luka vai deitar. Eu tenho certeza disso, porque o karma é foda. O tal do karma é foda. Tem como. Aí a gente teve Miami vencendo o Utah Jazz lá em Salt Lake City. Vitória, cara, de respeito, né? 147-116. Bam Adebayo sendo grande destaque com 26 pontos e 15 rebotes pro Bam. O Heat que chegou ontem à sua 24ª vitória. E o Jazz que teve o Nurkic como seu grande destaque. Inclusive o Nurkic, cara, 3 triple-doubles seguidos, né? Meteu triple-double contra Minnesota, meteu triple-double contra San Antonio e ontem triple-double contra Miami. Olha aí. Mas passou longe de ser o suficiente. Miami Heat venceu muito bem. Bam Adebayo jogou pra caralho. O Adebayo que nos últimos 7 jogos tem média de 24 pontos, 9.9 rebotes, 3.6 assistências, com mais de 3 bolas de 3 convertidas de média. Olha o Bam, hein? Começou a temporada horroroso, mas nas últimas semanas, nos últimos jogos, ele vem, né, acumulando boas atuações. Será que a Aja tá dando dica pra ele, hein? Será? Não sei. Inclusive, que casal, hein? Como diria Vitão, meu casal. Que casalzão da porra, Aja Wilson e Bam Adebayo, hein? Muito foda. Muito foda. E, agora sim, né, pra gente encerrar a edição de hoje, tivemos Chicago Bulls e Boston Celtics. Jogo lá no United Center, né, um jogo que foi vencido por Chicago, 114-111. Né, Kevin Huerter sendo responsável pelo game winner, né, de Chicago, bolaça de 3 do homem. E foi simbólico, né, ele ter metido o game winner numa noite marcada pela aposentadoria da camisa do Rose, né? O Rose que enfileirou, né, game winners na sua passagem em Chicago. Inclusive o Huerter, na comemoração, ele até homenageou, né, o Rose, né, aquela comemoraçãozinha dele que foi depois do game winner contra o Cleveland, que ele sai com aquela carinha, sabe, de quem faz isso todo dia, aquela carinha meio
E ele pula assim nos braços dos jogadores do Bulls e faz o. Aí o Kevin Huerter comemorou do mesmo jeito. Foi muito foda. Foi muito, muito da hora. E aí a gente teve, né, o Rose tendo sua camisa aposentada depois da vitória do Bulls. Uma cerimônia muito bonita, né, com a família dele, os filhos, a filha. Deixa eu até, né, mostrar aqui pra vocês, né. Fazer aquele famoso react, né. Alô, Kazuma! Fazer o reactzinho aqui, ó. Ó. Essa aqui eu acho que é a filha dele, né. É a filha dele. Esse aqui deve ser o filho. E esse aqui é o filho mais velho. O filho mais velho do Rose. Cara, joga bola, tá? Eu já vi alguns vídeos do filho do Rose. O moleque joga. O moleque tem um dom. E aí a gente teve a cerimônia, ó. Vou tirar o som pra não dar copyright, tá? Mas, ó. Pô, muito foda, mano. Muito foda, cara. 2008 a 2016. É uma passagem que não teve título, né? O Rose nunca foi campeão, mas eu acho que por tudo que ele fez em termos cara, de fazer o torcedor do Bulls voltar a ter autoestima, porque quando o Rose chega em 2008, cara, Chicago tava assim, tava num marasmo inacreditável, tipo, Chicago era, em 2008, o que o Wizards é hoje. Um time totalmente perdido, um time sem identidade, um time sem perspectiva, né? Depois de ter dominado os anos 90, cara, os anos 2000 de Chicago foram horrorosos, né? E aí o Rose chega e ele devolve a autoestima, ele devolve a alegria pro torcedor de Chicago, né? Estilo de jogo dele muito apaixonante, né, cara? Um armador assustadoramente atlético, veloz, decisivo. Sabe, cara, o Rose jogando, mano, era lindo, cara. O Prime Rose foi um dos jogadores, um dos jogos mais lindos de basquete da história da NBA. Era lindo ver o Rose jogar. Lindo, 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 lindo. Uma explosão, sabe? O Rose era um animal. Era um animal. Só que muita gente compara o Rose com o Westbrook, né? Até por ambos serem armadores atléticos, por terem vindo do mesmo draft, então é natural a comparação. E o que eu acho que difere os dois... Carreira, gente, não tem dúvida. A carreira do Westbrook é maior do que a do Rose. Tá? Jogou por mais tempo, sofreu muito menos com lesão. Enfim, o Westbrook, ele é maior do que o Derrick Rose. Ponto. Mas Prime por Prime... Eu acho que o Prime do Rose foi melhor porque o Rose, ele tinha um encantamento que eu acho que o Westbrook não teve. O Westbrook, ele te chamava atenção pelo físico. Físico. Um monstro, um animal em quadra. Sabe? O 2017 do Westbrook foi uma coisa assim, assustadora de dominância. Mas o Rose, ele aliava essa fisicalidade, essa explosão com um refino técnico que era muito diferente, cara. Era muito diferente. Eu acho que o Westbrook, ele é maior na carreira, né? Mas eu acho que o Prime do Rose, aquele entre 2009, 2011, 12 ali, cara, o nível de encantamento que o Rose entregou naqueles anos, o Westbrook nunca entregou, eu acho, tá? E aqui fala um fã do Westbrook, tá? Pra caralho. Eu sou Thunder pelo Westbrook. Mas eu acho que o Prime do Rose foi mais encantador, né? Não necessariamente melhor, vai. Acho que o melhor, talvez não necessariamente melhor. Mas foi mais encantador, sabe? Era lindo, cara. Era lindo ver o Rose jogar. E por esse impacto que ele teve de devolver a felicidade, de devolver a autoestima, né? Um cara que sempre foi muito identificado com o Bulls. Aquele vídeo dele chorando, né? Descobrindo que ele foi trocado pro Knicks. Que lá é uma das maiores provas de que o cara se importava com o time. Ele se importa, né? Ele segue sendo... segue tendo essa relação com o Bulls, não é à toa que teve a camisa dele aposentada. É um cara que sempre fez de tudo pra estar disponível, mas acabou que as lesões acabaram com a carreira dele.
Mas ele sempre tentou, cara. Sempre tentou dar a volta por cima, sempre tentou jogar. E sempre que ele jogou bem, mano. Claro que o finalzinho ali dele não foi muito bom, até porque ele já tinha perdido muito da explosão dele, então ele virou o jogador que não era o Rose, era outra coisa, né? Mas, cara, eu não consigo não concordar com a aposentadoria dele. A aposentadoria da camisa. Muita gente discorda, muita gente acha que não deveria ter aposentado porque não foi campeão. Mas eu acho que o basquete, galera, ele vai além de título, ele vai além de anel, sabe? O basquete não são só os X and O's, né? O basquete é emoção, cara. E a emoção que o Rose causou e causa no torcedor do Bulls é mais do que digna de ter a camisa aposentada. Sabe? O Rose, ele é o último grande jogador que o Bulls teve, cara. É o último grande jogador, cara. Ele é disparado o melhor jogador do Bulls pós-era Jordan. Ele é o único jogador do Bulls que foi MVP depois do Michael Jordan, mano. Entendeu? Tem como, velho. O Rose, ele é um dos grandes da história da franquia. Se você for montar um all-time do Bulls, o Derrick Rose tá na armação desse time, mano. Você tá entendendo? Então, velho, pra mim é mais do que justo ele ter a camisa aposentada, né? E aquilo, né? Se não aposentassem a camisa dele, eu duvido que algum outro jogador do Bulls usaria a número 1. Porque a aura da número 1 de Chicago, ela é muito grande, entendeu? Então, enfim. Eu sou super a favor e a cerimônia foi linda, cara. Deixa eu continuar aqui, né? Ó. Derrick Rose. Olha aí, a emoção. Filhinha dele chorando pra caralho, ó, que da hora. Essa aqui eu acho que é a mãe dele, né? Olha aí. Olha a festa. Toda a emoção, amigo. Olha que foda o United Center. Ó. Caralho. Muito foda, cara. Muito foda. Ó a 23 do homem. Ó a 23 do homem aqui. Caralho. Ou mais do que merecido, mano. O Rose é muito pica. Sou fã. Queria muito que ele tivesse tido um ano de despedida em Chicago, né? Acho que seria muito, muito, muito da hora. Felizmente não aconteceu. Mas fica a homenagem, fica a emoção e ficam as lembranças, né, cara, do que foi o Derrick Rose, né? Eu tive o prazer de acompanhar o Derrick Rose. E, cara, é, assim, inesquecível. Quem viu, viu, mano. Quem viu, viu. E se você não viu, você é jovem, começou a acompanhar a NBA agora, joga aí no Google, joga no YouTube aí, ó. Derrick Rose Highlights, Derrick Rose Mixtape. E divirta-se. E me agradeça depois. Era lindo, cara. Era lindo ver esse cara jogar. Gente, é isso, tá? O programa de hoje é isso. Obrigado a todos pela audiência nesse domingão. Hoje teremos cobertura da rodada, né? Hoje teremos uma rodada interessante, né? Com alguns joguinhos aí que devem ser bons. Né? Blazers e Celtics vai ser bom jogo. Não, esse jogo é na segunda. Tô maluco. Jogo de domingo. Calma, Luiz. Aqui, ó. Warriors e Minnesota, eu acho que é o grande, né, big deal da noite. Mas Raptors e Thunder vai ser bom jogo também. Tende a ser um bom jogo. Esse Pelicans e Spurs, cara, pode te surpreender. Denver e Memphis pode te surpreender também. Então a gente vai ter uma rodadinha legal. Eu devo aparecer para comentar sobre algum desses jogos, o que mais se destacar. Provavelmente vai ser Minnesota e Warriors. A tendência é que esse seja o melhor jogo. E é isso, galera. Obrigado a todos pela audiência. Tamo junto. Ótimo domingo pra vocês. Lembrando que hoje tem final de conferência da NFL, hein? Hoje tem finais de conferência da NFL. Né? Hoje a gente vai descobrir quem vai estar no Super Bowl. Então, tem que acompanhar. Não tem jeito. Galera, obrigado. Obrigadão. Beijo no coração de todos e tchau.